Olá, meus irmãos da Igreja de Andorinhas, graça e paz. Eu espero que os irmãos estejam bem. Espero que o culto no seu lar esteja sendo uma bênção. Espero que agora, nesse momento que iremos meditar na palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos edificar, nos exortar, nos consolar e fazer aquilo que ela lhe apraz, que como espada de dois gumes, ela possa vir sobre a nossa vida e fazer aquilo que Deus deseja. Antes, deixa eu dar alguns avisos. Continue orando pela igreja, continue orando pelos nossos irmãos, principalmente pelos idosos e pelos enfermos, continue orando pelos missionários, continue orando pelo abrigo da Pedra de Guaratiba e também colaborando com eles. Continue, meus irmãos, firmes nas promessas do Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas fitando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, correto? Eu espero que tão logo nós possamos suspender esse isolamento social, nós estejamos juntos de novo, glorificando, louvando e exaltando a Deus Todo-Poderoso e, acima de tudo, valorizando momentos tão importantes, momentos tão amados, momentos tão valiosos que às vezes a gente deixa passar desapercebido, como o culto de domingo, um culto de ceia, uma confraternização, um café da manhã, um abraço, um beijo, como isso faz diferença. Eu espero que assim que esse isolamento passar, nós possamos voltar com toda a nossa fé e valorizando cada vez mais a comunhão dos santos, a Igreja de Cristo e a nossa adoração de forma pública e de forma que possamos juntos exaltar sempre o nosso Deus até que Ele venha. Amém? Então esses eram os avisos que eu queria dar. O texto que eu separei hoje, você já deve ter aberto aí, é 2 Coríntios capítulo 1, do 3 ao 11. São bastante versículos, então, para eu não me alongar muito, ou vou tentar não me alongar muito, eu vou lendo conforme eu for explicando. Então você abre aí 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. Você vai perceber no decorrer dessa meditação que o apóstolo Paulo estava vivendo uma situação bem difícil, ou melhor, ele vai relatar uma situação bem difícil que ele viveu, e eu queria, com base nessa situação que Paulo viveu, nessa experiência de vida de Paulo, trazer algumas lições para a nossa vida, para que a gente possa aprender com o apóstolo Paulo, a quem sabe fazer o mesmo em situações difíceis na nossa vida. Vamos ler primeiro? Vamos ler o versículo 3 apenas, depois a gente lê o 4 e sucessivamente. Diz assim, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo começa esse texto que a gente está estudando exaltando a Deus. Ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Paulo faz é exaltar a Deus e mostrar que ele era digno de toda gratidão, de todo louvor, de toda exaltação, porque ele era o Deus bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa interessante, é que Paulo aqui parece que ele dá um nome completo de Deus. Ele não apenas fala Deus Pai, ou Deus, ou Pai, ou Senhor. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos vão dizer que esse é o nome completo de Deus, ou que o nome pelo qual Deus ficou mais conhecido no Novo Testamento, porque agora ele não era apenas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, por adoção, também o nosso Pai. Outra coisa interessante, é que quando Paulo começa o seu texto fazendo isso, ele também nos ensina que toda oração, ou que todo pensamento nosso, ou que toda vez que a gente se voltar a Deus em algum momento da nossa vida, a primeira coisa que a gente deve fazer é exaltá-lo e agradecer por quem ele é e por tudo que ele já fez por nós. É isso que Paulo fez no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. E aí ele segue e diz assim, ele também é o Pai de misericórdias e o Pai de toda consolação. Paulo entendeu que esse Pai, que era Pai de Jesus e nosso Pai por adoção, ele também era um Deus de misericórdia. Paulo entendeu, conforme diz lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele entendeu que Deus não é apenas um Pai qualquer, ele é um Pai do qual emana
toda misericórdia que sobrevém na minha vida e na tua vida. Toda misericórdia, toda graça, toda bênção, toda dádiva, todo dom celestial vem do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é o Deus de misericórdias. E ai de nós se não fosse o Deus de misericórdia. Mas tem um terceiro porém aqui. Paulo diz que ele também é o Deus de toda consolação. Meu irmão, eu não preciso me alongar aqui. Não existe fora de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da sua palavra, não existe consolação. O mundo não tem consolação. Na verdade, o que o mundo tem para nos dar é tribulação. E Deus tem paz. O que o mundo tem para nos dar é desespero. E Deus, esperança. O que o mundo tem para nos dar é insegurança. E Deus tem para nos dar vida eterna, proteção, segurança pela eternidade. Então ele é o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de misericórdia e Deus de consolação. Esse era o Deus do apóstolo Paulo, o meu e o seu Deus. Verso 4, vamos ler. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus não é apenas a fonte de toda consolação. Ele não é apenas a fonte. Ele não é apenas o agente ativo de toda consolação. Ele também sempre faz isso com um propósito. O texto diz assim: Ele é quem nos conforta. Então é Ele que nos conforta, é a sua própria pessoa. Ele não é só a fonte. Ele age ativamente de maneira que sejamos confortados. E aí Paulo não para aí, mas ele diz assim: para que Deus nos assiste? Para que Deus nos conforta? Para que Deus nos consola? Para que Deus derrama misericórdia sobre a nossa vida? Ele diz: para que nós, com a consolação em que nós mesmos fomos consolados, possamos consolar a outros. Olha o que ele diz: que Deus trabalha em nós, não para que nós fiquemos apenas confortados na nossa casa, consolados na nossa casa, não para que a gente apenas fique feliz, e tudo isso é verdade, mas Deus trabalha em nós para que nós sejamos, nas mãos de Deus, um instrumento para também consolar outros. Então, meus irmãos, aprenda isso. Toda bênção, eu já falei isso lá na igreja, recebida por Deus, toda graça, toda misericórdia, toda dádiva que Deus nos dá, tem um propósito final: glorificar o nome dele e, sempre que possível, edificar os irmãos e fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Então nós não somos confortados para ficar em casa, deitado, vendo televisão. Somos confortados para arregaçar as nossas mangas e fazer o mesmo por aqueles que estão à nossa volta. Então Paulo, ele nos ensina a viver menos olhando para o nosso umbigo apenas e olhar também para a igreja, para os irmãos que estão à nossa volta e para aqueles que precisam de um socorro. Vamos seguir? Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Após nos dizer que Deus é o agente ativo e a fonte de toda misericórdia, de toda consolação, Paulo nos lembra que tudo isso também provém do próprio sofrimento de Cristo. Ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em nosso favor, em grande medida, assim também a nossa consolação transborda para os irmãos. Então Paulo podia, e ele sabia o que ele estava dizendo, porque Paulo viveu isso na pele. Paulo foi extremamente perseguido, caluniado, agredido, preso, maltratado, tudo isso pelo amor de Cristo. Então, quando Paulo olhava para os sofrimentos de Cristo e percebia que os sofrimentos de Cristo também eram, na sua determinada medida, semelhantes ao dele, ele percebia que a consolação também vinha de Cristo e transbordava na vida dele. Então, Paulo dizia isso com bastante autoridade. Paulo entendia que Deus nos livra no problema e não do problema. Deus nos livra na fornalha e não da fornalha. Deus nos livra no deserto e não do deserto. Ou seja, como eu falei há poucos dias atrás, Deus sempre tem um propósito e um porquê.
da maneira pelo qual ele está agindo. Então a gente não deve questionar, nem duvidar, nem mesmo perder a fé, porque Deus sabe o que está fazendo, certo? Então Paulo entendeu isso, que embora nós cristãos não possamos salvar, justificar, perdoar ninguém, nós cristãos podemos sim, com o nosso exemplo de vida, com a nossa misericórdia recebida, com as consolações recebidas, pelos sofrimentos que nós já passamos, com a experiência que a gente tem de vida, a gente pode sim consolar, ser misericordioso e servir até mesmo de exemplo para os demais irmãos que estão passando por situações parecidas com a que nós já passamos ou com a que nós estamos vivendo. Então, Paulo entendeu isso. Deus nos chamou para sofrer justamente como Cristo fez, para que também sejamos consolados por Ele e para que isso possa transbordar e alcançar aqueles que estão à nossa volta. Verso 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Agora Paulo vai adiante, né? E ele diz, olha, se nós, ele está falando dele, dos seus companheiros e dos apóstolos, somos atribulados, é para o vosso conforto. É para que vocês, vendo a nossa maneira de encarar a tribulação, sejam confortados, encorajados, animados. Aí ele diz, se somos confortados, também é para vosso conforto, o qual esse conforto se torna eficaz, porque vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então Paulo nos ensina isso. Novamente, Paulo está reforçando o que eu disse no versículo anterior. Não são os nossos sofrimentos que salvam ninguém. Não é a nossa vida que perdoa o pecado de ninguém. Mas a maneira como nós lidamos com a vida, com o sofrimento, com a dor, com a perda, com as dificuldades, faz com que aqueles que estão à nossa volta se sintam também encorajados, animados, despertados para fazer o mesmo e para não desistir ou não se desesperar no meio do caminho. Então Paulo entendeu isso. Quando somos consolados, nós servimos de estímulo, de exemplo, para que outros também esperem em Deus, crendo que o mesmo Deus que nos consolou, que nos confortou, que nos deu misericórdia, que nos edificou, que nos fortaleceu, fará o mesmo com os nossos irmãos. Afinal de contas, somos todos irmãos, filhos de um só Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de misericórdia e Deus de toda consolação, certo? Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Olha que coisa interessante. Paulo interrompe a sua explanação para dizer que ele tinha certeza de qual seria o destino final da igreja de Corinto. Ele diz, olha, a minha esperança está firmada, sabendo que vocês, assim como participaram dos sofrimentos de Cristo, também participarão de toda a consolação de Cristo Jesus. Ou seja, não é à toa que passamos por sofrimento, não é à toa que passamos por momentos difíceis, não é à toa que nós passamos por desertos, vales, tempestades e tribulações. É para que, como eu já disse há poucos dias atrás, o nosso caráter seja moldado, a nossa fé seja edificada e que no final a consolação nos alcance, assim como tem alcançado toda a igreja no decorrer de todos os anos. A igreja já foi extremamente perseguida e ainda é. E ela nunca deixou de existir por isso. Os homens e mulheres já foram e ainda são presos por causa de Jesus e passaram momentos difíceis e ainda passam, e nem por isso eles abriram mão da fé. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz um homem e uma mulher caminhar para a guilhotina como Paulo caminhou sem negar o seu Senhor? Quem é que faz homens e mulheres como judeu, como aconteceu muito na época de Roma, caminhar para a fogueira sem negar o seu Senhor? Quem é que faz um cristão caminhar para a arena, lutar, entre aspas, com leões e não negar o seu Senhor, não perder a sua fé? Isso só pode vir do Deus de toda misericórdia, do Deus de toda consolação. Passar por sofrimentos como os nossos irmãos passam e não negar o seu Senhor, não perder a sua fé, deve servir de estímulo. É por isso que eu sempre me emociono
E faço sempre questão de mencionar os irmãos perseguidos, a igreja que está agora na Coreia, na China e em tantos outros lugares aonde é proibido pregar o evangelho. Eu me emociono porque eu vejo na vida desses irmãos um exemplo por meio do sofrimento, um exemplo pelo qual eu devo segui-los, porque eles passam por situações extremamente mais difíceis que a minha e ainda assim jamais desistem do seu Senhor e Salvador. Eu costumo brincar dizendo que quando chegar no céu, com certeza os cristãos perseguidos estarão mais perto do trono do que eu, porque eles são extremamente valorosos. É claro que isso é uma brincadeira. Então, voltando para cá. O versículo 7, então, é um resumo de tudo que Paulo disse. Os escritores do Novo Testamento tinham uma ideia diferente de confortado que a gente tem. A gente acha que ficar confortado é ficar quentinho, enroladinho na coberta, assistindo televisão, comendo pipoca. Para os escritores do Novo Testamento, a palavra confortar, muitas vezes, tinha o intuito de encorajar, exortar, animar, despertar. Então, jogando por terra toda e qualquer dúvida, toda e qualquer depressão, todo e qualquer desânimo, toda e qualquer descrença. Esse era o intuito da palavra confortar. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Ser cristão não é ser poupado dos problemas. Ser cristão não é ser colocado numa redoma de vidro e ficar ali protegido de tudo e de todos. Não é. Ser cristão não é ser isento de problema, mas ser cristão é saber que Deus nos consola, nos conforta, nos dá força, nos dá fé e sabedoria para vencer e viver toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, inclusive nesse de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos seguir? Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha que coisa interessante. Com bastante sinceridade, Paulo agora diz que a tribulação que ele viveu na Ásia foi tão forte, foi tão grande, foi tão grave, que ele chegou ao ponto de perder a expectativa de vida. Ele pensou até mesmo que morreria, ele pensou até mesmo que não passaria daquela situação. Ele disse, vou ler de novo, porquanto acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu disse há poucos dias agora que os cristãos, sim, os mais firmes cristãos, podem e passarão por momentos difíceis na vida. E a gente está olhando aqui agora para o grande apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento de cartas. Ele está dizendo que a situação ficou tão preta, ficou tão feia, que a situação ficou tão grave, que ele perdeu a esperança, que ele simplesmente achou que seria a hora de morrer e encontrar com o seu Senhor. Deus, porém, estava no controle. E nós vamos perceber, claro, até porque Paulo escreveu a carta depois disso, nos contando o que aconteceu com ele, nós vamos perceber que Deus tinha um propósito maior que nem Paulo, sendo o grande apóstolo Paulo, conseguia compreender naquele momento. A gente tem que entender que essas palavras que a gente está lendo de Paulo são posterior ao problema que ele passou. Logo agora ele está escrevendo de forma mais tranquila e está pensando e está analisando tudo o que aconteceu. Mas na hora, quando se viu ali no aperto, Paulo realmente ficou bastante preocupado e achou que perderia a sua vida. Mas você vê que em nenhum momento ele perde a fé ou a esperança em Deus. Mas sim, ele pensou que iria perder a vida. Mas Deus sabia até onde Paulo podia ir, e Deus sabia aonde ele queria levar o apóstolo Paulo e sabia que era necessário que Paulo passasse por essa situação. Certo? Vamos ler mais um? Vamos ler o 9 agora. Verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha que interessante. Como eu disse, embora Paulo tivesse pensado que ia morrer, ele não perdeu a fé em Deus. Mas olha que fé, olha que esperança. Paulo diz assim, contudo, em nós mesmos, já tínhamos a sentença de morte. Em nós mesmos, na nossa carne, na nossa mente, no nosso coração, a sentença de morte era certa. Aí olha o que ele diz, para que não confiemos em nós, e sim
no Deus que ressuscita os mortos. É muito legal isso aqui, porque Paulo não diz assim, não, a gente deixou de confiar na nossa carne, a gente deixou de confiar no nosso braço, a gente deixou de confiar nos médicos, a gente deixou de confiar nos advogados, a gente deixou de confiar no nosso dinheiro, no nosso salário, para confiar no Deus que faz milagre. Paulo poderia ter dito isso seria verdade, mas Paulo diz, eu passei a confiar somente e unicamente no Deus que ressuscita. Então Paulo diz assim, ainda que eu morresse, ainda que a morte chegasse, ainda que a sentença final fosse perder a cabeça, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Então, Paulo diz, eu já tinha perdido a expectativa a partir de mim, mas eu cria que Deus ressuscita mortos. Aleluia, meu irmão. Louvado seja Deus, que nós também possamos acreditar nisso, porque o nosso Deus é o mesmo, certo? Versículo 9. Então, quando nós chegamos ao final da linha, nós percebemos que Deus estende a sua mão para nos socorrer. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, a gente percebe que Deus é ilimitado. Quando a gente percebe a nossa fraqueza, como Paulo percebeu, a gente percebe a força de Deus. Quando a gente percebe os nossos pecados, a gente percebe o tamanho do perdão de Deus. Quando a gente percebe que a nossa vida aqui é transitória e passageira, a gente percebe que a eternidade é maravilhosa. Que bom seria que mais vezes nós percebêssemos que de nós mesmos nós não podemos nada, mas que tudo podemos por meio de Deus e por meio de Jesus Cristo. Amém? Versículo 10. Vamos ler então. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O Deus que agiu ontem continua agindo hoje e agirá amanhã e agirá para todo sempre. E aí foi isso que a gente acabou de ler. Paulo disse assim, Paulo usa 3 verbos, ou 3 tempos verbais. Ele diz, o Deus que nos livrou, passado, continua nos livrando, presente, e nos livrará, futuro. Então, para Paulo, o livramento de Deus não era uma coisa isolada ou uma possibilidade de acontecer. Para Paulo, o Deus que nos livrou continua nos livrando e nos livrará. O Deus que nos livrou da vida de pecado é o mesmo que continua nos livrando de cair e de se afastar dele nos dias de hoje. E com certeza é o mesmo Deus que nos livrará da condenação eterna na segunda vinda do seu Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Deus que nos livrou da vida maldita que vivíamos, continua nos livrando hoje, para que não voltemos para aquela vida, e com certeza nos livrará na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Guarde essa verdade, meu irmão, porque essa verdade ela é preciosíssima e maravilhosa. Deus continua sentado no seu trono e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Trabalhava, ou melhor, trabalhou, trabalha e trabalhará, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Vamos ler o 11. Para terminar, é o último. Ajudando-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Olha que coisa legal. Paulo disse que Deus é o Deus que livrou, que livra e que livrará. Que Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, é o Deus de misericórdia, é o Deus de consolação. Ele exaltou a Deus acima de todas as coisas. Mas agora, Paulo também mostra a importância que nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, temos na vida uns dos outros. Deus usa, Deus trabalha por meio de nós. Deus nos usa como ferramenta, instrumentos na mão de um olheiro, certo? Então, presta atenção. Paulo diz que a igreja, ela participa do sofrimento de Cristo, todos participamos. Logo, participamos também das consolações que provém de Cristo. E agora Paulo diz que nós também participamos nas orações,
na intercessão. Então toda vez que nós oramos e um irmão é abençoado, é consolado, edificado, perdoado, nós indiretamente participamos e somos também abençoados por Deus. Então Paulo diz assim no versículo: ajudando-nos também vós. Paulo disse que toda ajuda que ele tinha vinha de Deus. Paulo diz: olha, eu perdi a esperança em mim mesmo. De mim mesmo achei que iria morrer. Mas Deus, que ressuscita mortos, agiu em nosso favor. Mas aí agora Paulo abre um parênteses e mostra o quanto é importante também, meu irmão, a nossa atitude em favor dos outros. Nesses tempos que a gente tem vivido, é muito importante que, como igreja, nós amemos os irmãos e estejamos sempre prontos a orar por eles e a ajudá-los também. E não só os irmãos, porque a gente bem sabe que nessa hora, todo aquele que precisa de uma mão amiga, a gente deve estender. Todo aquele que precisa de um socorro, a gente deve fazer o máximo para ajudar. Porque somos participantes. Porque somos usados por Deus para isso. Então Paulo diz, olha, a igreja, ela participa do sofrimento, ela participa da consolação e ela participa da oração. Paulo acreditava que as orações que a igreja de Corinto fez por ele surtiu efeito, que Deus as ouviu e que Deus também as usou para confortar o coração do apóstolo Paulo. Paulo reconhece que, embora as bênçãos tinham vindo de Deus e somente dele, Deus também usou canais, homens, mulheres. Deus usou a igreja reunida para orar pela vida do apóstolo Paulo, de maneira que Deus cumprisse na vida dele os propósitos que Deus tinha, de maneira que ele suportasse e aguentasse toda e qualquer tribulação, sem desanimar. A oração, diz o pastor Hernandes, liga o púlpito ao trono de Deus. Liga a fraqueza humana com a força de Deus. A oração enfatiza que somos dependentes de Deus. Assim, esses muitos irmãos também podiam dar graças a Deus porque as orações que eles fizeram foram atendidas. Meu irmão, o apóstolo Paulo nos deixa um grande exemplo em dias difíceis. Um grande exemplo. E ele nos mostra que para grandes dias difíceis há um Deus muito maior reinando sobre a minha e sobre a tua vida. Eu quero terminar lhe dizendo que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha, o mesmo Deus que fez um paralítico andar, que curou o cego, que ressuscitou mortos, sarou leprosos, o mesmo Deus que enviou Jesus para morrer por mim e por você, o mesmo Deus que livrou o apóstolo Paulo, continua vivo e operando na minha e na vida da sua igreja. Que essa palavra, que essa verdade encontre morada no teu coração. E se porventura, a semelhança do apóstolo Paulo, você chegou ao ponto de desesperar-se e crer que talvez não teria mais para onde sair, Paulo, a Bíblia e Jesus nos mostram que, embora passemos por sofrimento, à semelhança de Cristo, nós seremos consolados, porque o nosso Deus é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de misericórdias e Deus de consolação. Assim sendo, não tem porquê perdermos a esperança no amanhã, porque Deus é conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana de paz e bênção e de vitória. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, a se espalhar pelos séculos dos séculos, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém.